everyone, welcome back. Estamos de volta com mais um episódio do nosso podcast SDBI. Eu sou Sabrina Dalbó, professora de inglês há mais de 10 anos. E se você ainda não me conhece, não deixe de seguir esse canal, ativar o sininho, compartilhar com algum amigo, que aqui nós exploramos tudo em relação ao universo do idioma inglês. E hoje estou aqui com uma convidada muito especial para mim. Ai, que alegria, que honra tê-la aqui comigo. Estou com a minha amiga Giovana, parceira já de um tempão de estudos, né, Gi? Pois Ai, que é, não, um delícia! reencontro muito gostoso. E agora a Gi morando aqui no interior, porque a gente se conheceu num curso em São Paulo de especialização de professores, e ela mudou a trajetória da vida, dos filhos, da família, veio contar um pouquinho pra gente da história dela como educadora e principalmente na questão de educação inclusiva. Então nós sabemos que hoje em dia muitas crianças, muitas famílias precisam de assistência em relação à educação inclusiva e principalmente no idioma, porque a maioria das escolas se consideram bilíngues, no mundo atual e a gente tem escolas como franquias como Mapleberry, outras escolas que utilizam do idioma inglês quase 100% no período de comunicação. E como que esses professores estão sendo treinados, como que as crianças estão sendo assistidas, crianças com diagnóstico de TEA, de TDAH, enfim, qualquer outro tipo de necessidade especial. E essa é a especialidade da Gi, então ela veio contar um pouquinho pra gente. E para quem não conhece a Giovana, vou ler um pouquinho da biografia dela para vocês. Então, a Giovana, ela é especialista em educação bilíngue, especialista na educação da língua inglesa, assim como eu, pedagoga, bacharel em tradutor e interpretação, licenciada em letras, português e inglês, e agora está se especializando na questão de educação inclusiva. E também, claro, baseada ali no autismo e deficiência intelectual. Ela é mãe do Lucas Gabriel, de 8 anos, que tem o diagnóstico de TEA, e da Rafaela, de 2 anos, quase 3, né, Gi? Quase 3. Que é neurotípica. Então, Gi, como que foi para você, já lecionando, sendo professora há tantos anos, ter esse diagnóstico do seu filho com TEA? Imagino que tenha sido bem novinho, Sim. quando ele era bem novinho. Como foi para você, assim, trazer um pouco da sua realidade escolar para dentro de casa? Bom, não foi fácil, né, Sá? Foi bem, assim, complicado, mas ao mesmo tempo foi a experiência em sala de aula que levantou a dúvida, né? Foi essa experiência com as crianças no dia a dia que me mostrou que tinha alguma coisa que estava fora da normalidade. Normalidade na questão, Uhum. né, na etimologia pura da palavra, que fugia dos padrões. E conversamos com a escola, conversamos com a pediatra, né? A gente estava conversando um pouquinho antes de como o conhecimento do autismo hoje cresceu, o quanto a gente tem de informação nas redes, o quanto a gente consegue trocar. E eu não conhecia ninguém, eu não tinha ideia nem de qual era o médico que eu tinha que passar para entender um pouco mais. E aí, a gente teve toda a ajuda da pediatra, conhecemos a neuropediatra que cuida do Lucas até hoje. E foi difícil esse diagnóstico, né? Porque ninguém está preparado para receber o diagnóstico de um filho e um diagnóstico que não se sabia. Que o que a gente tinha de referência era aqueles filmes Sim. das pessoas no espectro super severas, nível de, né, que nem a gente nem fala mais, mas assim, eram os severos que ficam amarrados. Né? Eram as pessoas que viviam nas casas manicomiais. Foi isso que veio na minha cabeça na hora. Então foi muito difícil, a gente precisou de, assim, muita ajuda terapêutica, muito acolhimento. E é engraçado que eu gosto de falar isso para todo mundo ouvir, que o que tirou a gente de talvez da chance de não acreditar no futuro do nosso filho foi a escola, né? Foi uma professora, foi uma coordenadora que pegou na nossa mão e falou: calma. Que sofrimento todo é esse? Ele continua sendo seu filho, ele continua sendo nosso aluno. E a gente tá aqui, vamos lá, vamos aprender junto. Porque, né, ele aprende diferente, o cérebro é diferente. Então, só tinha essa coisa de que ele seria diferente. E aí, foi a escola que falou. E é uma frase que eu carrego hoje, que eu brinco, né? Porque eu peguei emprestado, que o diagnóstico não é o destino. Não é destino. Tem um diagnóstico, tem uma questão que a gente precisa olhar. Mas não define quem ele é, quem ele vai ser, né? É uma condição. Assim como quem usa óculos, quem precisa de insulina, Sim. quem precisa de bombinha, né? Ele tem uma especificidade dele.
como todos nós temos as nossas. E por conta dele que você quis se especializar na questão Não. de educação inclusiva? Não, porque eu queria ser a mãe dele. Ah, tá. Eu não queria ser, eu tinha muito medo de me tornar a terapeuta, de me tornar a pessoa dos livros, de me tornar a pessoa da teoria. Entendi. E aí eu não queria, relutei por muito tempo, mas foi por ele que as perguntas apareceram, porque aí os meus colegas e as pessoas que trabalhavam comigo nessa época do diagnóstico começavam, viu, então, aproveitando que você tem o Lucas, deixa eu te fazer uma pergunta, porque eu tenho um aluno assim, porque eu tenho um aluno assado, porque eu tenho um aluno assim. Uma mãe que falava, porque a minha vizinha tem um filho e tá com muita dificuldade na escola. E a minha experiência era só o Lucas. Porque também com o tempo que a gente aprendeu que o espectro é um espectro, né? Que cada um é cada um tem uma dificuldade, cada um tem uma necessidade. E eu ia tentando ajudar com aquilo que eu conhecia do Lucas. E muitas vezes começou a dar certo. E as pessoas falando, não, e era isso mesmo. As minhas colegas mandando mensagem, o que você acha que eu faço? Como que eu adapto essa atividade? Tenta assim, tenta assar. Falei, gente, não consigo mais ajudar minhas colegas. Então eu vou estudar. E aí juntava com aquilo. O que tá acontecendo com o Lucas em terapia? Mas isso ele tá com dificuldade de aprender. Mas então, como é feito na terapia? E aí eu acabei me vendo envolvida. E ao mesmo tempo continuei, nunca deixei de lecionar. E os meus alunos que começaram a chegar com o diagnóstico do espectro? Falei, vou ter que voltar a estudar, né? Porque eu falei que eu não ia mais estudar, mas eu não aguento ficar sem estudar, eu vou ter que estudar. E eu tô finalizando agora uma especialização em educação inclusiva baseada em evidências para autismo e deficiência intelectual. E, assim, é um grande divisor de águas, assim, porque ao mesmo tempo um pouco complexo, porque eu não sou da área da análise do comportamento e nem da psicologia, mas ao mesmo tempo, assim, você fala, nossa. Mas você leciona em inglês utilizando essas técnicas? Sim. E você consegue achar profissionais da área de idiomas, né, não só o inglês, mas de outras línguas, que tenham essa capacitação para lidar com esse público? Não. E quando sequer tem alguma, não quer. Não quer. Né? Então, assim, eu acho que a gente evoluiu muito como professores de inglês. Eu acho que as exigências da lei trouxeram as necessidades, né, da especialização em educação bilíngue, por exemplo. Foi por causa da nova resolução que eu me especializei na educação bilíngue. Mas fica tudo muito assim, o professor de inglês, é só o professor de inglês. Mas não dá tanta importância, você acredita, que pro professor de inglês... Eu acho que isso ainda acontece. Né, eu até gostaria de ouvir você da sua experiência, mas assim, às vezes acontece alguma coisa no dia a dia, tava todo mundo sabendo, mas o professor de inglês, o de artes, o de educação física, de música... Não sabia. Não sabia. Não foram envolvidos, né? Porque eu não sei por que a gente tem essa sociedade ou né, esse pensamento de que o professor de inglês não é o professor. E aí, só o pedagogo que é professor, né? E aí, trazendo até o que você... puxando um pouco do que você trouxe no começo da sua fala, existe um boom hoje de educação bilíngue. De projetos bilíngues, de currículos internacionais, né? Escolas internacionais. Escolas bilíngues. Então, o que é? E aí, às vezes, a família se preocupa tanto em colocar o filho numa escola bilíngue, não sabe se ela é bilíngue, não sabe se ela é internacional, qual é a exigência... O que precisa para ser uma escola bilíngue? Será que o filho vai realmente sair daquela escola falando inglês fluentemente? Né? Porque o pensamento é esse. Eu quero que o meu filho fale inglês. Mas meu filho tá bem? Meu filho tá acolhido? Meu filho convive com as diferenças? Né? Meu filho tá desenvolvendo habilidades sociais com ou sem o inglês? Né? E o inglês, a gente tem visto nos artigos, nos estudos, que tem a sua... Isso que eu ia te perguntar, se você acha que o inglês, ele pode sim ser um meio de comunicação, um meio de entrosamento, um facilitador para até outros estímulos sociais. Porque, pensando ali nos nossos filhos, né, porque ambos têm o diagnóstico de TEA, eu vejo o quanto o Lucas se interessa pelo inglês. O quanto ele
ama a professora de inglês. Que Então, o bonitinho. quanto ele se sente acolhido naquela questão, assim, eh, na hora que a professora de inglês chega, sabe que tudo vai ser diferente. Então, mas aí a gente tem um contexto histórico também, né? Sim. Porque as metodologias de ensino, as ferramentas tecnológicas que a gente tem no inglês são mais avançadas Muito, né? muito. Então, Anos-luz. então, assim, às vezes eu fico um pouco assim. Fico muito reflexiva, porque às vezes uma colega professora regente, polivalente, traz assim: nossa! Ai, nós aprendemos. E eu fico pensando assim, gente, mas no inglês a gente sempre fez assim. A gente sabe isso há anos. Mas eu sempre fiz metodologia ativa. A gente sempre teve roleplay. Sempre teve production, sempre teve Então, pipipi da vida. sim, então a gente sempre tem roleplay. You are B, you are A, now you are going to ask her. A gente sempre colocou na língua inglesa o aluno no protagonismo. E aí, E assim. nas outras disciplinas o aluno é só passivo. Ele assiste uma palestrinha ali do professor, né? É difícil você ter um aluno ativo. Então, por exemplo, porque a gente tem, né, na nossa aula, igual você colocou, a gente Uhum. tem lá no tempo do PPP, a gente tem o production, mas a gente sempre tem as 4 habilidades na aula. Sempre tem um exercício de listening, sempre tem um de produção oral, sempre tem uma leitura, sempre tem uma escrita. Para engajar os alunos, né? O wrap-up que não vai dar tempo, ai meu Deus, que a gente tá ali, eles estão envolvidos com eles. A gente sempre. A gente, assim, professores que se dedicaram a essa formação, né? Então, é um movimento que acontece muito em tempos contrários, né? Parece que a gente não tá na mesma era, no mesmo tempo. Então, a gente tem aí os simulados internacionais. E aí, respondendo a sua pergunta, super ajuda na questão social. Mas aí é que a dificuldade também aparece no caso da educação inclusiva. Porque se a gente for parar pra pensar, e se eu for parar pra usar o meu filho como exemplo, ele não é oralizado. Então, eu preciso adaptar todas as atividades orais para uma pessoa não oralizada. E se for um professor que não tem essa especialização, não tem essa didática, como que ela vai introduzir o Lucas nas atividades diárias? E mais do que isso, que é o que a gente já começou a falar, que é a coisa do querer. Acreditar e aceitar que aquele aluno é seu. Porque lá, quando nós fizemos a nossa pedagogia, nossa graduação, que seja ela qual for, a gente tem um compromisso, a gente fez até um juramento. Então, eu tropeço ainda nas falas, né? Escuto de vez em quando aqui que estão ali enraizadas do tipo, mas não tem como ficar adaptando tudo. Mas como que eu vou fazer isso? Eu não tenho tempo. Não sou paga pra isso. E aí, eu tenho uma analogia que eu gosto de fazer, que é: o médico cuidar de paciente saudável é fácil. Difícil é cuidar de um paciente doente. Dar aula para um aluno que aprende dentro dos padrões esperados é muito gostoso. Mas é tão mais gostoso você ver aquele aluno com a dificuldade, se superar, finalizar um dia, que conseguiu cantar uma música, que conseguiu entender uma palavra daquela música que estava ouvindo no carro com o pai de manhã. Então, assim, o aluno é do professor. Dá trabalho, gente? Não vamos fazer também o conto de fadas, né? Dá muito trabalho. É muito trabalhoso fazer, por exemplo, nesse caso, um aluno não oralizado. Mas como que ele vai poder participar de um roleplay? De uma conversa? No caso do Lucas, que é o caso que eu tô usando como exemplo, ele se comunica com comunicação aumentativa e alternativa e aumentativa. Preciso ter um conhecimento disso. Sim. Preciso conhecer as figuras, os pictogramas que eu vou usar. Porque a maioria, né? Alguns são internacionais. Então, preciso ir atrás. Preciso sentar no Google, preciso conversar com alguém, preciso ir atrás. Você acha que tem algum incentivo do governo, por exemplo, em relação à capacitação desses profissionais? Não. E no mundo privado? Eu acho que, assim, uma opinião bem minha, tá? A gente vê nas pesquisas aí que cada vez menos, não temos mais professores, né? Os cursos de licenciatura, não temos. Mais, não. Quem vai dar aula para essas crianças? Se hoje nós temos uma criança a cada 36 nascidas de 0 a 8 anos dentro do espectro do autismo, quem vai dar aula para essas crianças? Então, a instituição escola, que ainda insiste em... eu aceito porque eu tenho que aceitar. E
partindo do pressuposto que a escola é um negócio rentável, que precisa dar dinheiro, que precisa ser lucrativo, quem serão os alunos dessas escolas, se elas não se prepararem para atender esses alunos? Então, na verdade, Triste realidade, né? e é um movimento que acaba sendo obrigatório. Não sei se você concorda comigo. Porque quem vai atender esses alunos? E nem só, eu penso assim, nem só em relação a esses alunos. Hoje em dia a gente não vê mais professor em lugar nenhum. Você não vê formação de professores novos. Tanto é que o meu marido recentemente acabou se tornando professor universitário e sem querer, sem procurar, as escolas assim descobriram que ele agora é professor universitário pela experiência dele na indústria, pela graduação também, engenharia, etc. Começaram a ir atrás dele para dar aula em colégio técnico, para dar aula em escola estadual regular. Então agora ele fala não, porque assim, eles estão desesperados, não tem professor. Então, tanto é que não tem professor de licenciatura, que agora eles escolhem qualquer um. Você dá aula do quê? Ah, você é formado em quê? Ah, eu sou formado, sei lá, em logística. Não, então você sabe matemática, né? Então você não quer dar aula de Olha que matemática? triste. Olha que triste. Então, assim, e aí a gente tem essa variedade de escolas e não tem profissional. E aí, ao mesmo tempo, eu me coloco como família. Essa professora que atende meu filho, eu já fico assim, né? E aí? Né? Não ele porque ele é típico, mas neuroatípico, mas pensando na minha filha, que é neurotípica, mas quem é essa professora? Porque aí a gente se assusta e se vê nessa sociedade brasileira que desconfia de tudo e de todo mundo. Exatamente. E aí, respondendo a sua pergunta, né? O exemplo que você deu do Luca, que nossa, sabe que na aula de inglês. Porque na aula de inglês, ele vai ser protagonista. Ele vai ter a chance de tentar. Sim. Ele vai ter a chance de falar, de E escrever, ele de vai ter fazer. o mesmo grau, não sei se você vê isso também, ele vai ter o mesmo grau de dificuldade dos demais. Uhum. Porque às vezes numa aula regular, né, alfabetização, vamos pensar assim, ele tem mais dificuldade, claro, Uhum. ler, escrever, etc. Só que em inglês, todos eles têm a mesma dificuldade, todos eles estão aprendendo do zero. Do zero. Os fonemas, as Sim, palavras. sim. Eu não sei falar isso em inglês, mas ele não sabe outra coisa. Então, todo mundo tem uma dificuldade. Não, concordo. Exatamente. Então, assim, ali ele se sente mais incluído. E Uhum. aí eu vejo a importância do aprendizado, do ensino de um segundo idioma para as crianças desde pequenas. Como que isso pode virar o protagonista em qualquer tipo de situação, em qualquer necessidade especial, desde que seja, às vezes até um TDAH, né, que seja leve, mas o quanto as crianças elas se envolvem ali no segundo idioma e se identificam com as outras. Elas se envolvem e o quanto elas são inclusivas, Sim. gente. Porque assim, Criança gente, é a coisa mais linda do mundo. E aí a gente vê que os medos estão enraizados, né? Então, assim, da criança falar, não, eu vou ajudar. Uhum. Que eu tenho visto muito isso no contexto de onde meu filho estuda. Mas assim, e as outras crianças com as suas necessidades específicas, né? Com os outros níveis de suporte, ou com os outros transtornos, ou com as outras síndromes. Mas acho que sim, a gente vive um momento hoje que tá todo mundo muito preocupado se o filho vai ser proficiency, vai ter um proficiency level. E, ai meu Deus do céu, qual é o laudo dessa criança? Então a gente vive esses medos na escola, assim, né? Pensando no inglês. E é tudo um processo. E é tudo devagar. E as crianças conseguem fazer isso Lindamente. natural. Natural. Não, você não consegue? Vem cá que eu vou te ajudar. Repete comigo. Ah, ele não fala, então ele vai fazer com as imagens. Ele vai relacionar. Ah, a gente vai cantar. Muito bonito, por exemplo, que na escola que hoje eu leciono, tem um projeto do Dia da Família e as crianças vão cantar uma música em inglês. E aí as crianças já, professora, não, a gente não pode fazer isso. Misses, a gente não pode fazer isso porque a gente tem o nosso amigo que não fala. E aí eu já tinha pensado, óbvio, nas opções, mas a gente construiu junto. Ai, que legal. Como é que vocês acham que ele pode cantar essa música pro público no dia? Não, vamos fazer assim, vamos fazer assim. E assim, eles estavam, quando eu entrei em sala, apavorados, porque a gente não pode cantar a música. Né? Como se... eles se preocupam. Eles querem incluir o amigo. Então, se ele não vai, ninguém vai. Sabe? Eu falei, gente, calma. E assim, ó, tão natural. E aí a gente vê, às vezes, assim, umas preocupações dos adultos. E é
um pouco do reflexo de tudo, né? Igual você perguntou do governo, um pouco dessa questão de políticas públicas que a gente vive hoje, né? Dessas campanhas aí para melhoria da educação inclusiva. Eu acho que a gente tá caminhando. Vai dar certo. Vai. E você acha assim, pensando ali na questão do Lucas, né? Como foi essas. Eu vou dar um spoiler aqui, gente. Um spoiler gigantesco, ninguém sabe, então em primeira mão, tá? É segredo, É né? Ninguém segredo, assiste. mas só para quem assiste nosso podcast, então vai ter essa informação. A Gi acabou de escrever um livro direcionado para esse público, para crianças com autismo e inglês. Coisa mais Eu linda! Conta desse projeto, Vou Gi. contar pra vocês. Eu fui carinhosamente lembrada e convidada pela Carolina, pela Isadora e pela Roberta. A Roberta da editora Bock. Que nós nos encontramos em algum dos breast teasels da vida. E eu falava, poxa, não tem nada de educação inclusiva, não tem nada de educação inclusiva voltada pra criança, voltada pra criança. E a minha angústia partiu de onde? A educação inclusiva só acontece se todos estão envolvidos. Então, assim, eu ainda entendo a preocupação das famílias quando dizem que não querem que os colegas ou que as outras famílias saibam do laudo ou do diagnóstico, ou seja lá o nome que for dar que seu filho tem. Então, muitas famílias ainda não querem compartilhar, pedem para que a gente não converse com as crianças, mas as crianças só vão conseguir, de fato, ajudar se elas entenderem qual é essa diferença. Em uma outra escola que eu trabalhei em São Paulo, eu fiz um trabalho com a turma, né, da gente trabalhar um pouco sobre as diferenças e a empatia. E aí a gente trabalhou com livros de leitura e foi muito incrível. E falei, por que não trazer isso pro inglês? E aí a coleção se chama Knock Knock Who Is There? Toque Toque Quem É? E é um box é uma coleção de livros sobre a neurodiversidade. Então, cada personagem tem a sua especificidade. Então, a gente tem... são 2 personagens com autismo. Um é o Lucas, né? Knock Knock Who Is There? Lucas is Here. E... obesidade, dislexia... Vários. Para que isso possa ser trabalhado nas escolas. Então, isso pode ser trabalhado por equipes multidisciplinares. Um excelente presente para se dar para as famílias, né? Para entender aquele colega. E isso eu também sou muito procurada. Gia, meu filho chegou em casa perguntando do amigo, que o amigo não fala, que o amigo pula, que o amigo tem movimentos estereotipados. O que eu respondo? Gente. E as crianças me perguntam muito do Lucas. Então, quando a Roberta trouxe e a Carol e a Isadora trouxeram essa proposta pra mim, foi pensando no que as crianças mais me perguntam do Lucas. Por que ele não fala? Por que ele bate a mãozinha? Por que ele tem esse movimento de bater a mãozinha? Por que ele chora tanto? Por que às vezes ele grita? Por que ele gosta tanto de sentar no chão? E aí a história é olha o spoiler. A história se passa na escola. Ah, que legal. E quem conta a história do livro é a Rafaela, que é a irmã do Lucas, minha filha mais nova. Então e o livro é bilíngue. Legal. Então a gente pode trabalhar com o livro no português, nas diferentes aulas, né? Educação socioemocional, língua portuguesa, podendo fazer um trabalho junto com a língua inglesa. Então, assim, um projeto interdisciplinar, algo que envolva a escola inteira. Ou que os alunos, às vezes, de outra série estão com dúvida por causa do comportamento daquele colega. Então, a gente já tem o link para você deixar aqui. Para quem quer já comprar a coleção. E teremos um lançamento lindo esse ano ainda. E por isso que eu não tenho nem para mostrar para vocês, porque está mesmo sendo impresso. A gente tem a arte, então a gente vai deixar aqui Isso. a arte da capinha do livro, depois se vocês quiserem olhar, bisbilhotar um pouquinho e fazerem perguntas também para a Gi, né? Então a minha ideia de trazer a Gi aqui hoje era justamente porque eu sei que tem muitas famílias aqui nos assistindo, famílias que têm algum filho, algum conhecido, algum amiguinho que tem alguma necessidade especial e que tenham as mesmas dúvidas. Então aqui no Instituto a gente atende crianças também, adolescentes, e nós já tivemos mães nos procurando
a respeito de crianças com o diagnóstico do TEA e que gostariam de usar o inglês justamente com essa questão principalmente sensorial, interação social, emocional Pro e social e pro emocional, porque pro emocional. e língua é identidade, né, Exato, então com assim, certeza. alguns se identificam mesmo, Tem né. muitas famílias que viajam para outros Eu países. eu 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 coloco assim, né, não, eu como quando era Uhum, criança ou quando era estudante ou com os meus alunos, era menor esse acesso às viagens, sim. aos países do exterior. Então, assim, mesmo essas crianças acabam se identificando, mesmo quem não tem nenhum Uhum, diagnóstico, às vezes as crianças têm essa proximidade com o inglês, porque língua também é sim. identidade. Então, na verdade, eu não deixo, meu amor é o ensino de Uhum, idiomas, é o ensino de inglês, de português. Mas hoje eu tenho trabalhado muito na educação inclusiva nessa questão de orientação escolar, nessa orientação de práticas inclusivas. Então, plano de ensino individualizado, mas o que que eu vou ensinar no inglês? Mas qual é a necessidade dessa adaptar criança? as Oh, perdão. atividades. Adaptar as atividades. Então, como eu vou fazer a adaptação dentro de cada habilidade? Né? Sim. Então, como eu vou adaptar é o quê? É só reduzir? Não, para alguns alunos sim, para outros não. Então, essa discussão, esse acompanhamento, né? E a cabeça já vai longe, né? Hum, Preparatório dessas sim. crianças, né? Muitos já fazendo seus primeiros simulados internacionais. Então, assim, olha, como funcionaria para a gente até mandar esse relato para as universidades daí, que são responsáveis por isso. Então, tem muito É um trabalho. trabalho árduo, né, Tem muito Gi? Mas trabalho. A tem gente muito tem. trabalho. Queria agradecer imensamente a Ah, sua participação. Muito obrigada. gente. Gente, espero que vocês tenham gostado. A Gi é uma profissional incrível que eu admiro muito. Obrigada mesmo por compartilhar a sua Não, podia ter história, a sua você ter lembrado da experiência. gente. Imagina, eu que agradeço. Tô Alegria. muito feliz. E se vocês tiverem perguntas para a Gi, podem deixar aqui nos comentários. Tenho certeza que ela vai amar responder todas. Você que não segue esse canal, já deixa lá o seu like, ativa o sininho, compartilha com um amigo, compartilhe com uma família que de repente possa se interessar nesse conteúdo. E é claro, aqui a gente traz tudo sobre o universo do inglês. Então, às vezes, né, tem uma dúvida muito específica, e A conte gente com vai a atrás. gente vai atrás. Se não sabe, a gente vai atrás para responder, né, Sim, Gi? sim, sim. E espero vocês, então, no próximo episódio. Não deixem de seguir. Muito conteúdo novo toda semana, assim, no Instagram, no Facebook, em todos os lugares, para todos os perfis. Então, estamos aqui para te ajudar a chegar à fluência tão desejada. Obrigada, Ah, Gi, eu que agradeço, adorei. gente. Até a próxima. Até a próxima. See you guys. Bye, Bye, bye. bye.